A paz do Senhor Jesus, meus queridos, mais um devocional da parte de Deus para o teu coração. E hoje nós vamos dar continuidade aí à série do livro de Mateus. Estamos aprendendo aqui com Jesus e seus ensinamentos. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade. Quem é essa verdade? É Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, por isso que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, quer ser livre, quer ser liberto, quer conhecer o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, nós encontramos em Jesus. Então, aprenda dele, tenha intimidade com ele, conheça ele e sua vida vai ser transformada, amém? E nós vamos dar continuidade aqui. Hoje esse devocional tá maravilhoso, essa palavra deu muito no meu coração, me trouxe uma reflexão, me trouxe uma exortação, me trouxe ensinamentos, conhecimento e também um alerta, né, de Jesus para nós, né? Quando ele nos ensina algo, ele quer nos converter, ele quer nos libertar, ele quer nos curar, ele quer que verdadeiramente nós sejamos libertos pelo poder da sua palavra, que nós caminhamos de acordo com sua vontade, porque ele quer o melhor para nós, né? A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. E ele quer que a gente se encaixe nessa vontade, para que nossa vida seja abençoada por ele. Amém? Então fica até o final, ouça, esteja com teus ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus, abre o teu coração para que essa palavra gere em você frutos de arrependimento, frutos de conhecimento da palavra de Deus, amém? Aqui no capítulo 21, vamos ler a partir do 18, que fala sobre a figueira seca. Diz assim: de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Ao ver isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus respondeu: eu lhe asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também a dizer a este monte: levanta-se e atire-se no mar. E assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Amém, irmãos? Jesus estava com fome. De longe ele avistou uma figueira. E aquela figueira lhe chamou a atenção. A sua aparência cheia, aquela figueira cheia de folhas. E ele olhou ali e foi até ela para ver se havia frutos nela. E não encontrou. E imediatamente ele amaldiçoou aquela figueira. O que Jesus quis nos ensinar? O que Jesus queria ensinar aqueles discípulos naquele momento? O que Jesus quer nos ensinar através daquela figueira seca? Irmãos, muitas vezes vivemos só de aparência. Temos só folhas e Jesus não encontra em nós frutos. E ele quis dizer ali, o que adianta? Aquela figueira ali, cheia de folhas, tão linda, né? Então, aparentemente parecendo que tinha algo para dar, mas quando Jesus foi até ela, não encontrou nada, a não ser folhas, não havia frutos. E Jesus ele nos chama para nós darmos frutos. Ele quer encontrar em nós frutos. Não adianta a gente ter só folhas, só ter o externo bonito, só aparentar ser uma árvore que dá frutos. Não adianta nós só aparentar uma árvore que dá frutos. Nós temos que ter frutos. Quando você vai ver lá no comecinho do livro de Mateus, João Batista, ele começava a anunciar o reino de Deus e ele dizia: arrependei-vos, amostrai-vos frutos de arrependimento. Por quê? Aquele povo judeu, aquele povo que vivia da lei, eles ali só aparentavam folhas, mas eles não aparentavam ter frutos verdadeiros. Eles não tinham frutos, eles só tinham folhas, só aparentavam ser homens religiosos, homens santos,
homens que viviam da lei, porém não havia frutos verdadeiros. Quando você vai ler no capítulo 21, o primeiro, fala ali da entrada triunfal de Jesus, quando Jesus entra ali, né, em Jerusalém, que ele vem montado num jumentinho, aquelas pessoas começam a chamar ele de Hosana, filho de Davi. Aquelas pessoas ali estão fazendo uma grande festa para Jesus, recebendo ele, né? Jogam ali folhas, ramos, né? Faz aquele espetáculo, recebendo ali Jesus como o único Salvador, reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, fazendo aquelas festas todas. Mas sabe o que aconteceu? Aquele mesmo povo foi que antemão, daqui a um pouquinho de tempo, foi aquele mesmo povo que diz, crucificam. Nós preferimos Barrabás do que a Jesus. Crucifica. Foi aquele mesmo povo que crucificaram o seu Deus. Que agora, em antemão, quiseram crucificar Jesus, não receberam a Jesus. Então aquele povo estava só de aparência, só tinha folhas. Quando você vai ver também no capítulo 21, do 12, quando Jesus purifica o templo. O templo que significava ali, o templo estava a Arca da Aliança, estava ali a presença de Deus. O templo era um lugar sagrado, o templo era um lugar santo. E o que as pessoas estavam fazendo ali? Quando Jesus chega, olha o que está escrito, olha, no 12, no 21, 12. Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali estavam comprando e vendendo, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhe disse, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus chega ali revoltado, porque vê as pessoas ali vendendo, comprando, fazendo aquele lugar, vendendo coisas, fazendo como comércio a casa de Deus. Extorquindo ali daquelas pessoas quando ia fazer sacrifícios. Deus dizia, minha casa é casa de oração, vocês estão fazendo de covis de ladrões. Por isso que quando Jesus vê aquela figueira, ele amaldiçoa. Ele diz, vocês só aparentam. Essa árvore, essa figueira está aparentando ter fruto, mas não tem. Assim era aquele povo de Israel. Assim são também aquelas pessoas que aparentam ser de Deus. Aparentam na aparência, né? Eu tô aqui vestida adequadamente, né? Decentemente. Mas o que adiantaria? Eu só aparentar ser uma mulher de Deus. Mas se os meus frutos fossem totalmente... Não, se Jesus olhasse para mim e não encontrasse nem frutos, né? Se não encontrasse nem fruto, como ele diz aquela árvore, né? O que adianta ser só aparência, só ser folha? Mas Jesus não encontrar frutos. Não adianta a gente só parecer. Isso é para mim, é para você, é para todos nós. Porque a palavra de Deus, ela começa para mim, que estou aqui semeando para você. Então, nós temos que olhar para dentro de nós. Senhor, será que eu estou só aparentando folhas? Será que eu estou só na aparência? Será que o Senhor tem encontrado frutos em mim? Meu Deus, me converte, me liberta, Senhor. Como eu posso adquirir frutos? Como eu posso ser uma árvore que dê frutos? Nós temos que olhar para nós e refletir o que Deus quer falar com nós. E a gente gerar ali fruto de arrependimento. Senhor, me perdoa, Senhor. Porque até agora eu só apareci, só aparentei, só tive folhas. Mas agora o Senhor olha para mim e não vê frutos. Me ajuda a ter frutos, me ajuda a ser uma árvore frutífera. É isso que Deus quer de nós, que a gente não só aparenta, não só viva de aparência, mas que verdadeiramente a gente lê, pratique aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lê, aquilo que está escrito. É isso que vai gerar em nós frutos, é quando a gente pratica a palavra de Deus, é que Jesus vai ver em nós os frutos que Ele quer. Então aquele povo vivia ali no templo, levando sacrifício. Estavam outra hora reconhecendo Jesus como filho de Davi, mas aquele mesmo povo estava fazendo da casa dele covil de ladrões. Aquele mesmo povo crucificaram a Jesus. Aquele povo que vivia ali na religiosidade só aparentavam ter Deus, mas não havia fruto, só eram folhas. Só eram folhas. E tem tantas coisas nesse mundo, meu irmão. Tantas igrejas.
Tantas pessoas que se dizem ser de Deus, que aparentam, né, a coisa mais linda desse mundo. Uma filosofia mais linda desse mundo, palavras mais lindas, teologia mais linda desse mundo, ensinamentos, conhecimento. Ai, tudo tão lindinho, tão perfeito. Aparentemente. Mas só é folhas. Mas só existem folhas. Não há fruto. Quando Jesus vai até aquela pessoa, cadê os frutos? Não tem. Sabe por quê? Porque vivem de fachada, de aparência. Então, irmãos, essa palavra aqui, ela é um alerta, é uma exortação para mim, para você, para todos nós que querem cada vez mais conhecer a Deus. Nós cristãos, nós que se dizemos crentes, homens e mulheres de Deus, nós temos que ter cuidado para a gente não viver só na aparência, mas que realmente nós possamos ter frutos. As pessoas possam ver em nós, Jesus possa encontrar em nós frutos, e não só folhas, que nós não venhamos ser uma árvore estéril, que só aparenta, mas que na hora que Jesus vai lá para procurar um fruto em nós, não encontra. Você vai ver que os frutos, existe o fruto do Espírito Santo, né? Os novos frutos que nós encontramos através do Espírito Santo, Deus, né? O amor, a paciência, a bondade, o domínio próprio, né? Tem tantos frutos. Nós possamos buscar nele, porque nós temos que estar encharcado nele, na videira verdadeira, para que nós possamos dar frutos. Porque aquele que dele olha e não encontra fruto, ele arranca e joga. Mas aquele que ele encontra fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Então, se nesse momento você olha para você, olhe para você mesmo, tenha uma conversa com Deus, com o Espírito Santo, e fala: Jesus, tu tem encontrado fruto em mim? Se não, Deus, me molda, me transforma, que eu venha ser verdadeiramente uma árvore que dê frutos, que o Senhor encontre frutos, não só folhas. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Que Deus abençoe tua vida. Eu quero orar contigo neste momento. Quero que você feche também seus olhos, se concentre, ore a Deus e pergunte ao Espírito Santo, né? Tenha esse momento de intimidade com Ele, ore, né? Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, estamos aqui em oração. Obrigado, Senhor, por cada ouvinte deste vídeo, deste canal, cada inscrito. Eu creio que o Senhor está alcançando muito mais, Senhor, muito mais além daqueles que estão inscritos, aqueles que vêm e ouvem aqui, Senhor, a Tua palavra. Eu creio que essa palavra é Tua, Senhor, vem de Ti e é para nós, para que nós possamos dar frutos de arrependimento, reconhecermos que nós não somos nada sem Ti, que nós precisamos, Senhor, de Ti para que nós possamos dar frutos. Nós precisamos, Senhor, viver verdadeiramente o Teu Evangelho, para que as pessoas vejam Cristo em nós, para que o Senhor resplandeça sobre nós, para que o Senhor seja reconhecido por nós, Pai. E em nome de Jesus, perdoa nossas falhas, nossas fraquezas, e até então nós só estamos em aparência, só estamos aparentando ser, ou enganando, ou iludindo, mas Senhor, o Senhor olha para nós e talvez não tenha encontrado frutos, mas em nome de Jesus, a partir desse dia, Senhor, nós possamos, Senhor, se arrepender, possamos Te buscar verdadeiramente para que haja em nós frutos, Pai. Frutos, meu Pai, que o Senhor encontre em nós frutos, que nós possamos viver verdadeiramente o Teu Evangelho, Senhor, a Tua palavra em nós, para que Teu nome venha ser glorificado através da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Se inscreva, compartilhe, que Deus te abençoe. Amém?